A comunidade acadêmica francesa estava em choque. Um terremoto intelectual varria os corredores de mármore e as bibliotecas sagradas das mais prestigiadas instituições. A notícia se espalhou como fogo em um campo seco. Os gêmeos Leblanc, Anthony e Michelle, um par de prodígios cuja luz brilhava intensamente desde a infância, com um QI combinado que beirava os incríveis 380 pontos, haviam acabado de cometer o impensável. Eles rejeitaram a École Normale Supérieure, o pináculo da educação francesa, para embarcar em uma jornada acadêmica rumo ao Brasil. A pergunta ecoava por Paris, de cafés intelectuais a gabinetes ministeriais. Por quê? Michelle, este deveria ser um dia de celebração. Por que você está chorando? As lágrimas que escorriam pelo rosto da jovem Michelle não eram causadas por um problema matemático insolúvel ou um enigma científico. A fonte de sua angústia era algo muito mais complexo, algo que os números não podiam decifrar, a alma vibrante e caótica da língua portuguesa do Brasil e a cultura de comunicação não verbal que a acompanhava. Prepare-se para ouvir a história real e comovente que abalou a França, a jornada dos gêmeos geniais Anthony e Michelle. No nosso aniversário de 14 anos, narra Anthony com uma voz que na época era desprovida de qualquer inflexão, não tivemos bolo, velas cintilantes ou uma montanha de presentes como as outras crianças. Estávamos na sala do reitor da École Normale Supérieure, em Paris, espremidos entre nossos pais e um comitê de acadêmicos de cabelos grisalhos. Anthony e Michelle, disse o reitor, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e perplexidade. Vocês são oficialmente os alunos mais jovens a serem admitidos em tempo integral na história desta instituição. Um QI combinado de 380. Vocês têm ideia do que isso significa? O próprio Ministério da Educação francês está acompanhando seu progresso com o mais alto interesse. Ao ouvir as palavras do reitor, os rostos de nossos pais se iluminaram com um sorriso de imenso orgulho e alívio. Mas Michelle e eu permanecemos impassíveis, nossos olhares fixos na paisagem além da janela. Naquele momento estávamos mentalmente dissecando os padrões fractais formados pelo céu cinzento de um dia chuvoso em Paris, calculando a trajetória das gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Para nós, derivar soluções para as equações de Witten a partir daquela observação era infinitamente mais cativante. No entanto, um problema espinhoso nos assombrava. Um psicólogo especialista presente na reunião mencionou delicadamente nossa incapacidade de nos integrarmos aos nossos pares. Nas aulas reclamávamos que o conteúdo já era por demais conhecido, passando o tempo a olhar para o vazio lá fora. Embora pudéssemos fornecer respostas impecáveis para cada pergunta, nunca exibíamos um sorriso ou derramávamos uma lágrima. E o mais angustiante de tudo, comunicávamos-nos quase exclusivamente através de uma linguagem secreta, um dialeto privado que só nós dois entendíamos. É verdade. Nós não ríamos nem chorávamos. Não entendíamos como gesticular com os músculos faciais, nem compreendíamos por que os outros humanos desperdiçavam tanta energia em contrações irrelevantes de suas feições. Suas conversas eram ineficientes, e essa coisa que chamavam de emoção parecia desprovida de qualquer lógica. Ao caminharmos pelos corredores da escola, ouvíamos os sussurros das outras crianças. Olha, lá vão os gêmeos robôs. O boato de que não tínhamos sentimentos era, para todos os efeitos, verdadeiro. Do nosso ponto de vista, as emoções eram apenas ruído, uma interferência desnecessária no processamento de dados. Aos 5 anos aprendemos cálculo sozinhos. Aos 6 estávamos mergulhados nos princípios fundamentais da mecânica quântica. Aos 7 já dominávamos múltiplos idiomas globais. Aos 10, na Olimpíada Internacional de Matemática, derrotamos competidores adultos e levamos para casa a medalha de ouro juntos. Aos 12, publicamos nosso primeiro artigo na revista da Sociedade Europeia de Física. Mas por trás de todas essas conquistas deslumbrantes, havia um quarto vazio. Nosso dormitório estava abarrotado de livros, computadores e equipamentos de laboratório, mas não havia um único amigo. Tínhamos apenas um ao outro. Todas as noites, olhávamos para o teto e fazíamos a mesma pergunta silenciosa: nós somos humanos normais?
Se você perguntasse a Michelle, ela daria a mesma resposta. Normal refere-se apenas à maioria estatística, e nós estávamos claramente fora da curva. O cerne do nosso problema era a comunicação. Aos 5 anos, inventamos nossa própria linguagem secreta, que chamamos de Michês. Era uma língua capaz de articular com precisão conceitos matemáticos complexos e fenômenos físicos profundos. Nossos pais, tutores e até mesmo psicólogos não conseguiam decifrá-la. Um especialista nos apelidou de a Ilha Linguística. Estávamos cercados por um oceano de pessoas, mas éramos como um recife de coral inacessível, isolados e incapazes de dialogar. Nossos pais fizeram tudo o que podiam. Encontraram as melhores escolas, os professores mais brilhantes e terapeutas especializados, tudo para nos dar o melhor caminho. Mas não era isso que queríamos. Nós mesmos não sabíamos o que queríamos. Apenas encontrávamos um vislumbre de paz na presença um do outro. Vocês são verdadeiramente únicos, disse nosso pai no nosso aniversário de 13 anos. Mas ser único é muito diferente de ser feliz. Vocês são felizes agora? Pela primeira vez, algo se agitou dentro de mim. A palavra felicidade era indefinível em minha mente, uma emoção nebulosa que transcendia o cálculo. Troquei um olhar com Michelle. Não sabemos, papai, respondi. Não entendemos o que é a felicidade. Naquela noite tivemos um sonho estranho. Sonhamos que estávamos rindo com outras pessoas, mas não sabíamos como formar um sorriso nem por que estávamos rindo. Apenas sentíamos que a cena do sonho era quente como a primavera. Um mês depois, nossos pais nos trouxeram uma notícia inesperada. A École Normale Supérieure nos oferecerá uma admissão especial. Aos 14 anos, nos juntaríamos à sua classe de gênios, tornando-nos os alunos mais jovens de sua história. Sem expressão, aceitamos a notícia como mais uma medalha, mais um título vazio. Mas no fundo do coração, um pensamento começou a surgir. Talvez lá, pudéssemos descobrir quem realmente éramos. Estar um com o outro era suficiente, mas o mundo insistia que não. Todos conheciam nosso brilhantismo, mas também sentiam que, como seres humanos, algo nos faltava. Na época, não entendíamos o que era. Só mais tarde perceberíamos. Mal sabíamos que a jornada para a École Normale Supérieure seria o catalisador de uma mudança sísmica em nosso destino. O dia em que pisamos pela primeira vez no campus da École Normale Supérieure foi ofuscante. O sol de outono de Paris banhava os edifícios de pedra, refletindo uma luz que feria os olhos. Aos 14 anos, eu segurava meu laptop com força. Na cerimônia de abertura, o reitor anunciou nossos nomes em voz alta: Antoine e Michelle Leblanc. Éramos os membros mais jovens da história da instituição, os irmãos gênios que estavam a abalar a Europa. Os aplausos ecoaram pelo salão, e os flashes das câmeras explodiram diante de nossos olhos. A mídia nos bombardeava com perguntas, e nós respondíamos com um sorriso ensaiado, uma postura que havíamos praticado repetidamente em frente ao espelho. Os cantos dos lábios ligeiramente levantados, os olhos um pouco curvados. Mas se aquele sorriso era real, nem nós mesmos sabíamos dizer. A primeira aula começou. Michelle estava sempre ao meu lado. Os outros alunos hesitavam em se aproximar de nós. Nossos professores elogiavam nossas respostas, e nossos boletins eram repletos de notas máximas. Mesmo no auge da educação de elite da França, não conseguimos encontrar aquela conexão, o vínculo de pessoa para pessoa. Na sala de aula, éramos estrelas, no refeitório, éramos párias. Sempre nos sentávamos em um canto isolado na hora do almoço. Enquanto procurávamos um lugar com nossas bandejas, sentíamos os olhares ao nosso redor. Ocasionalmente, ouvíamos alguém sussurrar nosso nome, mas na maioria das vezes era apenas um olhar e um murmúrio: lá estão os gêmeos geniais. O semestre passou. Mergulhamos em mais projetos de pesquisa. Aos 15 anos, publicamos um artigo sobre computação quântica. Aos 16, criamos nosso próprio framework de algoritmo inteligente. Jornais e revistas noticiavam nossas conquistas. A universidade estampou nossos rostos em seus folhetos promocionais.
Mas quando a noite caía, ainda enfrentávamos a mesma pergunta eterna: quem somos nós? Sinto que somos incompletos, sussurrou Michelle um dia em Michês. Sendo nossa ferramenta de comunicação exclusiva, a palavra que ela usou não foi exatamente incompleto. Era uma expressão muito mais sutil, algo semelhante ao estado de caos não mensurável gerado pelo princípio da incerteza na mecânica quântica. Voávamos livremente entre fórmulas matemáticas, mas éramos prisioneiros no mar da humanidade. Em nosso aniversário de 17 anos, nossos pais nos visitaram na universidade. No café do campus, eles acenderam as velas de um bolo de aniversário e cantaram a melodia de parabéns. Vocês se sentem realizados aqui? Perguntou nossa mãe. Michelle e eu trocamos um olhar e, pela primeira vez, expressamos nossos verdadeiros sentimentos. Estamos esquecendo como ser humanos. Vemos a realidade com a precisão dos números. O dom que temos é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele nos dá uma perspectiva única para ver o mundo, mas nos rouba a capacidade de conversar com ele. E foi nesse momento que um encontro destinado a virar nossas vidas de cabeça para baixo se aproximou silenciosamente. Foi um instante que rasgou uma fenda em nosso mundo fechado. A fonte dessa revolução foi nosso primeiro encontro com a professora Helena Alves. Ela era uma professora visitante, uma palestrante convidada do Brasil para o departamento de psicologia da universidade. Logo após nosso aniversário de 17 anos, ela nos convocou ao seu escritório temporário. Anthony e Michelle, por favor, entrem, disse a professora Alves com um sorriso caloroso que nos pareceu estranho e desconcertante. Diferente dos outros acadêmicos, ela não nos via como cobaias de laboratório ou troféus de prestígio. Já ouvi muito sobre vocês. E li seu artigo sobre mecânica quântica. É brilhante. Agradecemos sem expressão. Elogios eram algo a que já estávamos acostumados. Mas não estou aqui para discutir física, disse ela, tirando os óculos. Tenho uma pergunta crucial para vocês. Michelle e eu trocamos um olhar. Que pergunta? Aos olhos um do outro, o que vocês são? Foi a primeira vez que nos fizeram uma pergunta que não era sobre matemática, física ou filosofia. Era algo mais profundo, mais pessoal. Nós somos um, respondi cautelosamente, as palavras parecendo inadequadas para capturar a verdade. Exato, disse a professora, balançando a cabeça. Vocês sempre se definem como nós. Não existe um eu independente? Naquele instante foi como se algo se quebrasse dentro da minha cabeça. Onde estava a linha entre eu e nós? Eu poderia existir como Anthony sem a presença de Michelle? Eu analisei gravações da sua linguagem, o Michês, continuou a professora. A estrutura é fascinante. A precisão da lógica semântica é de primeira classe. Mas o vocabulário para expressar emoções é quase inexistente. Era verdade. Faltavam ao Michês palavras para tristeza, alegria ou amor. Essas emoções eram, para nós, ruído sem sentido. Talento e comunicação são duas coisas diferentes, disse a professora em um tom suave. Vocês são gênios, mas na interação humana são como crianças. Vocês precisam de uma nova linguagem, um recipiente amplo o suficiente para conter a vastidão das emoções. Aquelas palavras foram como uma agulha perfurando nossa bolha. Naquela noite, Michelle e eu tivemos uma longa conversa em Michês, discutindo o que realmente desejávamos. Mal sabíamos que o encontro com uma nova linguagem, um convite inesperado, estava prestes a remodelar nossa trajetória para sempre. Cartazes de um fórum acadêmico internacional de linguística estavam espalhados pelo campus. O tema era cognição em contextos multilingües. Normalmente, teríamos ignorado tal evento, mas a professora Alves insistiu. Isso será muito benéfico para vocês, disse ela. Prestem atenção especial à palestra daquela professora brasileira, Helena Alves. Ouçam com o coração. Naquele dia, sentamo-nos discretamente no canto do auditório. A professora Alves era a terceira de 5 palestrantes. Uma figura alta e expressiva com um sotaque melódico que tornava cada palavra clara e cativante.
Hoje começou ela, vou compartilhar com vocês como a língua portuguesa, especialmente a sua variante brasileira, molda o potencial criativo e a expressão emocional dos seres humanos. Ela projetou palavras na tela. Saudade, carinho, axé. Eram apenas palavras, mas continham uma espécie de ressonância artística, uma harmonia que sentimos instintivamente. O português do Brasil, explicou ela, é uma das poucas línguas no mundo que possui um léxico tão rico para descrever estados emocionais complexos, intraduzíveis. A palavra saudade, por exemplo, não é apenas sentir falta. É uma nostalgia profunda, uma melancolia doce por algo ou alguém que está ausente, mas que continua vivo em seu coração. Como se traduz isso para uma equação? Não se traduz. Apenas se sente. Michele e eu nos entreolhamos. A fusão de linguagem e emoção era genuinamente intrigante. Nos últimos 5 anos, nossa equipe descobriu, ao comparar os padrões de ondas cerebrais de falantes nativos de português brasileiro com os de não falantes, que a capacidade de comunicação emocional dos falantes de português era, em média, 27% maior. Especialmente nos domínios da percepção e utilização de emoções, a diferença era notável. Pela primeira vez em um ambiente acadêmico, meu pulso acelerou. Não era apenas curiosidade intelectual, era algo mais profundo, uma vibração na alma. A magia do português brasileiro está em como as palavras se conectam não apenas logicamente, mas emocionalmente. É como se indivíduos dispersos se unissem para formar uma comunidade coesa e cheia de significado. É um reflexo do próprio processo social. Quando a palestra terminou, reunimos coragem e nos aproximamos dela. Professora, sua apresentação foi fascinante. A professora Alves abriu um sorriso caloroso. Obrigada. Tem alguma pergunta? Sim. Sobre o português. Ele pode realmente fortalecer o potencial para a expressão emocional? Você é Anthony Leblanc. E esta é sua irmã gêmea, Michele, disse a professora, seus olhos brilhando de reconhecimento. Ah, os famosos gêmeos geniais. Senti-me um pouco desconfortável e baixei a cabeça, como sempre fazia. O mundo sempre nos via apenas como os gêmeos geniais. Estão interessados em português? Perguntou ela. Hesitei por um momento e depois reuni coragem para fazer a pergunta que realmente importava. Professora, nós podemos realmente nos conectar com o coração de outras pessoas? A professora Alves pareceu entender instantaneamente nossa angústia. Ela nos olhou com uma profundidade de compreensão que nunca havíamos encontrado antes. Vocês dois já possuem uma luz brilhante da razão. Apenas ainda não encontraram a chave para abrir a porta do coração. Por que não vêm ao Brasil para descobrir? Eu lhes ofereço uma vaga como estudantes especiais na Universidade de São Paulo. Naquela noite, pela primeira vez, abandonamos o Michês e tentamos conversar em português, usando as poucas palavras que havíamos aprendido. Embora nossa pronúncia fosse um pouco rígida, a conversa trouxe uma estranha sensação de paz aos nossos corações. Pela primeira vez, desejamos conversar com alguém além de nossa própria irmã. Naquela noite, tomamos uma decisão. Uma decisão que não era por glória acadêmica, mas puramente pelo chamado de nossos corações. Numa manhã, entramos no gabinete do reitor e entregamos nosso pedido de licença. Declaramos nossa intenção de ir para o Brasil para aprofundar nossos estudos. Você está brincando, certo? O reitor Lebrun tirou os óculos, o choque estampado em seu rosto. Vocês são as joias da coroa desta academia, a semente de elite da qual a França tanto se orgulha. Desculpe, reitor, mas precisamos ir, eu disse. Nossa intenção de tirar uma licença se espalhou como fogo pelo campus. Professores vieram nos procurar, o reitor nos visitou em nosso dormitório 2 vezes, implorando para que ficássemos. Nós, o chamado orgulho da França, interrompendo abruptamente nossos estudos, quase se tornou uma crise nacional. Anthony e Michele, vocês realmente pensaram bem sobre isso? Seus projetos atuais estão no nível de um prêmio Nobel. O Brasil pode esperar, argumentou o reitor. Balançamos a cabeça com firmeza. Pela primeira vez, não cedemos à pressão externa.
Os principais jornais da França, Le Monde e Le Figaro, queriam entrevistas exclusivas. Repórteres acamparam do lado de fora de nosso dormitório. Os gêmeos Leblanc realmente vão deixar a École Normale Supérieure? Por que escolher o Brasil? O que esperam ganhar lá? Pela primeira vez, encaramos as câmeras e sorrimos. Um sorriso genuíno vindo do coração. Ser um gênio não é mais suficiente. Agora, só queremos viver como seres humanos completos. A entrevista estampou as manchetes no dia seguinte. Ao ligar para nossos pais como esperado, eles ficaram chocados. Isso vai manchar seus currículos, nosso pai disse, especialmente preocupado. Nossa mãe ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: isso é realmente o que vocês querem? Sim, mãe. É a primeira vez que eu realmente anseio por algo. Um suspiro suave veio do outro lado da linha. As palavras seguintes de minha mãe me levaram às lágrimas. Então vão. E que vocês encontrem a felicidade, minhas queridas filhas. O processo de reservar voos e fazer as malas foi surpreendentemente rápido. Nossa bagagem consistia apenas em livros, laptops e algumas roupas. Na noite anterior à partida, revisamos o endereço que a professora Alves nos deu, São Paulo. No avião, senti um nervosismo pela primeira vez. Meu coração batia descompassado, as palmas das mãos ligeiramente úmidas. Olhando para o mar de nuvens do lado de fora da janela, eu me perguntava o que nos esperava. Alguém estaria nos esperando? Após um voo de 12 horas, pousamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao sair do saguão de desembarque, a professora Alves já estava lá, esperando. Ao lado dela, estava uma jovem de aparência elegante e sorriso fácil. Antony e Michele, bem-vindos ao Brasil. Esta é minha assistente, Isabela. Ela ajudará vocês a se adaptarem à vida aqui. Isabela se aproximou com um sorriso radiante e, para nosso total espanto, nos deu um abraço caloroso. O contato físico tão casual e genuíno foi um choque para nosso sistema. Antony e Michele, é um prazer conhecê-los. Vocês falam um pouco de português? Tentei formar uma frase que havia praticado. Olá. Meu nome é Antony. O rosto de Isabela se iluminou de surpresa. Uau, sua pronúncia é ótima. No caminho para fora do aeroporto, fomos cercados por flashes. Gêmeos geniais da França chegam ao Brasil, havia se tornado uma notícia quente. Naquela noite ficamos em uma pousada aconchegante em São Paulo, um arranjo temporário feito pela professora. Ao abrir a janela, a noite paulistana se estendia diante de nós. Um mar de luzes, as curvas do rio Tietê, e ao longe os arranha-céus da Avenida Paulista. Respirei fundo e, por alguma razão, senti uma sensação de paz, como se tivesse encontrado algo precioso que havia perdido há muito tempo. Será que fizemos a coisa certa? Michele perguntou baixinho. Pela primeira vez, tínhamos dúvidas sobre uma decisão conjunta. Será que podemos realmente nos transformar aqui? Naquela noite, pela primeira vez, não tivemos sonhos. Dormimos profundamente. O Departamento de Letras da Universidade de São Paulo, USP, era muito diferente do que eu esperava. O campus era vasto e verdejante, mas o prédio do nosso curso era mais acolhedor, com corredores decorados com desenhos de alunos e cartazes coloridos. No primeiro dia, acompanhados pela professora Alves, entramos na sala do chefe do departamento. Estes são Antony e Michele Leblanc. Como estudantes de intercâmbio especiais, eles planejam se concentrar em cursos de linguística e cultura brasileira por um semestre. O chefe do departamento nos deu um sorriso amável. Os irmãos gêmeos da França, assim. Bem-vindos. Espero que tenham uma experiência inesquecível aqui. Ao atravessar o corredor e entrar na sala de aula, todos os olhos se voltaram para nós. Alunos de diferentes partes do Brasil nos olhavam com curiosidade. A professora da turma começou a nos apresentar. A partir de hoje, Antony e Michele Leblanc se juntarão a esta classe. Eles vieram especialmente da França para estudar a fundo a língua portuguesa e a cultura brasileira. Eu me curvei um pouco, nervoso. Olá a todos. Sou Antony.
Prazer em conhecê-los. Para minha surpresa, a reação dos alunos foi incrivelmente calorosa. Eles nos olharam com interesse genuíno e nos deram as boas-vindas. A professora nos designou lugares. Anthony, sente-se ao lado de Juliana. Michelle, ao lado de Lucas. A garota ao meu lado tinha um sorriso radiante, cabelos longos presos em um rabo de cavalo e olhos que sorriam. Oi, eu sou a Juliana. Se precisar de qualquer coisa, é só perguntar, tá? O colega ao lado de Michelle também parecia extremamente amigável. Ele se chamava Lucas, tinha cabelos curtos e uma aura intelectual. A primeira aula foi sobre os fundamentos da fonética portuguesa. O conteúdo não era difícil para nós, mas a maneira como foi explicado, de forma orgânica e apaixonada, tornou o processo fascinante. Era como montar um quebra-cabeça complexo e belo. Durante o intervalo, Juliana se aproximou de nós. Anthony e Michelle, querem almoçar com a gente? A comida do bandejão é muito boa. Foi a primeira vez que alguém nos convidou para algo de forma tão natural. Uma sensação quente se espalhou em meu peito. No refeitório, Juliana e Lucas nos apresentaram a seus amigos. Eles nos fizeram 1 milhão de perguntas. Como é a França? Vocês gostam da comida brasileira? Aguentam pimenta? É difícil aprender português? De repente, Lucas perguntou: é verdade que o QI de vocês é 380? Que incrível! Fiquei tenso na hora. Juliana interveio rapidamente. Ei, não pergunte essas coisas. Anthony e Michelle não são diferentes de nós. Essa frase me tranquilizou. Sim, aqui não queríamos mais ser os gêmeos geniais. Queríamos apenas ser Anthony e Michelle, vivendo uma vida normal. A aula da tarde foi sobre vocabulário emocional em português. Palavras como alegria, tristeza, saudade e carinho. Emoções sutis que mal conseguíamos nomear em francês tinham palavras específicas aqui. Como se traduz carinho? Perguntou a professora. Hesitei. Em francês, não há uma palavra que corresponda exatamente. É talvez uma mistura de afeto profundo e ternura, arrisquei. De repente, Michelle falou. Não precisa traduzir. A gente só precisa sentir. O gosto do carinho. A professora olhou para Michelle, surpresa, e depois, como se entendesse algo profundo, sorriu. Depois da aula, Juliana sugeriu: querem ir para minha casa fazer o trabalho? Minha mãe preparou um lanche delicioso. Ser convidado para a casa de uma amiga pela primeira vez. A sensação era indescritivelmente maravilhosa. A casa de Juliana era calorosa. Embora não fosse grande, estava cheia de fotos de família e imóveis com um toque pessoal. A mãe de Juliana nos recebeu com entusiasmo. Anthony e Michelle. A Ju vive falando de vocês. Estão gostando da comida brasileira? É maravilhosa, eu disse com sinceridade. Especialmente o pão de queijo. Naquele dia, pela primeira vez, Michelle e eu fizemos amigos diferentes. Michelle e Lucas se aproximaram, e eu e Juliana também. Pela primeira vez começamos a existir como eu, não como nós. 1 mês se passou, e a mudança foi surpreendente. Começamos a escrever diários em português. No início eram frases simples. Hoje o tempo está bom. Fui ao Parque Ibirapuera com a Juliana. A beleza de São Paulo é cativante, mas logo começamos a escrever sobre emoções mais complexas. Hoje, pela primeira vez, senti raiva. Não sei por que meu coração ficou apertado. Juliana entendeu o que eu estava sentindo. Obrigada. O mais surpreendente foi que Michelle e eu começamos a conversar em português. Misturávamos michês e português, mas gradualmente a parte em português aumentou, especialmente ao falar sobre sentimentos. Anthony, hoje eu me senti tão emocionada. O Lucas me convidou para ir ao MASP, dizia Michelle. Eu me sinto tão feliz ultimamente. Acho que isso é felicidade, eu respondia. Um dia, na casa de Juliana, durante uma feijoada de domingo, de repente comecei a chorar.
Não era pela pimenta na couve, mas pelo sentimento avassalador de pertencimento, pelas emoções que eu estava sentindo pela primeira vez, que subiram como uma maré. Anthony, você está bem? Perguntou Juliana, preocupada. Sim, eu disse entre soluços. Estou apenas feliz demais. Naquela noite, no caminho de volta para a pousada pela primeira vez, eu realmente entendi o que era felicidade. Em meu caderno, escrevi: é tão bom estar vivo. 6 meses após nossa chegada ao Brasil, começamos a pesquisar a linguística do português sob a orientação da professora Alves. Nosso projeto de pesquisa era sobre a correlação entre o português e o desenvolvimento emocional. Nossa hipótese era ousada: a estrutura semântica rica do português tem um impacto positivo no reconhecimento e expressão de emoções. E de forma ainda mais chocante, começamos uma análise comparativa objetiva entre o michês e o português. Estudar nossa própria língua, o michês, como um objeto de pesquisa foi uma experiência nova. Enquanto pesquisávamos o português, estávamos, na verdade, pesquisando a nós mesmos. Um congresso internacional de linguística seria realizado em São Paulo. Acadêmicos da Ásia, Europa e América se reuniriam. Por recomendação da professora Alves, apresentamos nosso trabalho, O Impacto do Português Brasileiro na Cognição Emocional, um estudo de caso dos gêmeos franceses. Desta vez foi diferente. Michelle e eu decidimos apresentar em sessões separadas. Pela primeira vez como indivíduos, não como um par. Nervoso, Michelle perguntou na noite anterior. Sim. Mas também animado. Michelle sorriu. Nós não diríamos algo assim antes. No dia da apresentação, eu fui o primeiro. Michelle apresentaria à tarde. Em pé diante do público, meu coração disparou. Diferente das inúmeras apresentações acadêmicas que já havíamos feito, esta continha minha própria história, minha própria emoção. Olá a todos! Eu sou Anthony Leblanc, comecei, minha voz tremendo um pouco. Hoje quero compartilhar a conexão entre o português e o desenvolvimento emocional. A apresentação correu bem. Analisei a estrutura semântica do português, o processo de aprendizado de vocabulário emocional e a análise comparativa com o michês. Mas ao chegar à conclusão, de repente as palavras me faltaram. No momento em que tentei expressar minhas próprias emoções, as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu gaguejei. O público me olhava, esperando. Nesse momento, Michelle se levantou da primeira fila. E em português ela disse: irmão, sinta. Diga a eles o que o seu coração sente. Pela primeira vez em público, Michelle me chamou de irmão. Sempre fomos nós. Naquele momento em que nos separamos em irmã e irmão, respirei fundo e comecei de novo. Quando comecei a aprender português, algo estranho aconteceu. Emoções que eu não conseguia expressar em francês, eu podia dizer naturalmente em português. Emoção, saudade, carinho. Essas palavras deram um nome aos meus sentimentos. Minha voz começou a tremer e meus olhos a arder. Minha irmã gêmea e eu vivemos nossas vidas inteiras em um mundo de números e fórmulas. Perfeito, mas solitário. Mas o português para nós. De repente as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Pela primeira vez na vida, chorei na frente de muitas pessoas. Naquele momento era difícil parar. Desculpem. Eu esqueci minhas falas. Nesse momento a professora Alves se levantou e me amparou. O público começou a aplaudir espontaneamente. Alguém gritou: força! Continue. Depois de respirar fundo, mostrei meu último slide. Era uma frase escrita em português: a linguagem não é apenas palavras, é o caminho que nos torna humanos. Hoje não nos comunicamos com números e fórmulas, mas com lágrimas. Após a conferência, algo surpreendente aconteceu. O vídeo de nossa apresentação se tornou viral online. O título era Gêmeos Geniais se apaixonam pelo português. Foi traduzido para vários idiomas. A mídia internacional começou a nos notar. O Ministério da Educação da França nos contatou.
Pais de crianças com dificuldades de expressão emocional, especialmente aquelas no espectro do autismo, começaram a nos procurar. Olhamos um para o outro e pensamos a mesma coisa: nossa experiência poderia ajudar outras pessoas? E assim iniciamos o projeto Ponte Dupla, um programa de educação bilíngue em português e francês, projetado para crianças com atraso no desenvolvimento emocional. O cerne do programa era simples: usar a estrutura semântica do português para estimular o pensamento lógico, enquanto, ao mesmo tempo, aprimorava a cognição emocional por meio de seu rico vocabulário. Era uma forma de abrir uma nova janela para crianças presas em linguagens fechadas, como o nosso Michês. A USP nos cedeu um pequeno laboratório. No início, tínhamos apenas 3 alunos. Na primeira aula, embora estivéssemos nervosos, algo mágico aconteceu. As crianças rapidamente se abriram para nós. Talvez porque, como elas, nós também vivíamos em um mundo diferente. 3 meses depois, aconteceu algo surpreendente. Uma das meninas que mal falava, usou o português para expressar uma emoção pela primeira vez. Feliz. Eram apenas 5 letras, mas seus pais choraram. Naquela noite, Michelle e eu nos abraçamos e choramos de gratidão. 5 anos se passaram. Aos 24 anos, somos pesquisadores do Instituto de Linguagem e Emoção, um programa conjunto da USP e da École Normale Supérieure. Na cerimônia de inauguração do nosso instituto em São Paulo, os ministros da Educação da França e do Brasil estavam presentes. As irmãs Leblanc trouxeram uma mudança revolucionária ao campo da educação linguística e do desenvolvimento emocional, disse o ministro francês em seu discurso. Seu programa Ponte Dupla já foi implementado em 6 países, abrindo novas vias de comunicação para mais de 2.000 crianças. A maior mudança foi que Michelle e eu começamos a trilhar nossos próprios caminhos. Claro, ainda somos muito próximas, mas agora existimos mais claramente como eu, em vez de nós. Eu me apaixonei pela estrutura científica do português e mergulhei na pesquisa linguística. Michelle se interessou mais pela terapia clínica. Irmã, você tem um namorado? Michelle perguntou um dia. Corei. Sim, eu estava saindo com um estudante da USP. Pela primeira vez, senti o que era gostar de alguém. E você e o Lucas estão muito próximos, eu disse, sorrindo. Michelle assentiu com um sorriso. Minha irmã e seu primeiro amigo, Lucas, desenvolveram uma amizade especial e profunda. Em um documentário da Rádio Nacional Francesa, o apresentador perguntou: Irmãs Leblanc, vocês ainda se consideram gênios? Nos entreolhamos e Michelle respondeu: Os gêmeos geniais desapareceram. Agora somos Anthony e Michelle, 2 pessoas diferentes. Hoje de manhã, olhando pela janela do instituto, a paisagem da primavera de São Paulo era linda. Pensei no que nos trouxe essa mudança. Foi a língua portuguesa? O próprio Brasil? O encontro com novos amigos? Talvez tenha sido tudo isso junto. Mas o mais importante foi que tivemos a coragem de mudar. Deixar o mundo familiar da genialidade e entrar no mundo desconhecido da humanidade. No Centro de Convenções Internacional de São Paulo, o salão estava lotado de educadores de todo o mundo. Era a abertura da Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento da Inteligência Emocional através da Linguagem. Michelle e eu éramos as copresidentes. Bem-vindos, comecei. Hoje, vamos explorar juntos como a linguagem pode abrir as portas da mente. Michelle continuou. Há 5 anos, éramos gêmeos geniais desconectados do mundo. Mas agora estamos aqui com todos vocês, construindo pontes de comunicação. Agora, aos 30 anos, vivemos entre São Paulo e Paris. Passamos a primavera e o verão na USP, e o outono e o inverno na École Normale Supérieure, atuando como uma ponte entre as 2 culturas. As pessoas costumam perguntar: vocês não se arrependem de ter perdido sua genialidade? E nós sempre respondemos com um sorriso: nós não perdemos nada. Encontramos nossa verdadeira genialidade. Não aquela que te isola do mundo, mas aquela que usa seu talento para se conectar a ele. O Brasil não nos ensinou uma nova língua. O Brasil nos ensinou a ser gente,
E essa é uma verdade mais complexa que qualquer fórmula matemática, mais fundamental que qualquer teoria da física. Até aqui a incrível jornada das irmãs gêmeas geniais da França, Antoine e Michelle. O que vocês acharam? Às vezes, é no lugar mais distante que encontramos a nós mesmos. Esta é uma comovente história real que mostra como a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas a chave que pode abrir a porta do nosso coração. Deixem seu like e se inscrevam, pois isso nos ajuda muito na produção de vídeos. Obrigado por assistirem hoje. Seu apoio é nossa maior motivação. Continuaremos